Olá, vamos então para a nossa parte 4. Nas partes anteriores nós estamos tratando do nosso amigo dipolo, né? Desde o começo. E a ideia é justamente o que nós fazemos com o dipolo. Você pode fazer muita coisa com o dipolo. Primeiro você pode usar o dipolo como antena, ok, e depois você pode crescer em cima dele. Então, hoje nós vamos dar uma olhada como é que eu uso um dipolo como elemento radiante de uma antena Yagi, de uma antena direcional Yagi UDA. Antes, uma geral, né? Nessa linha de o que a gente pode fazer com o dipolo. Eu posso usar o dipolo ou um conjunto de dipolos, nós já estudamos isso antes. Um array, uma agregação de dipolos verticais, assim, para conseguir mais ganho, né? Cada vez que você dobra o sistema irradiante, ganha 3 dBs, uma dobra a potência, né? Então, um dipolo, um ganho básico, 2,15 dBis, 2 dipolos dobra, põe 3 dBs em cima, 5,15, e com 4 dipolos dobra de novo, 8,15 dBis no espaço livre. Esse seria o ganho desse conjunto vertical de dipolos. Então pode fazer um conjunto horizontal misto, né? Horizontal vertical. Antigamente a gente usava bastante essas antenas para receber TV em UHF. Cada um desses dipolos, essas gravatinhas borboletas, elas são feitas assim com 2 elementos em ângulo para aumentar a largura de faixa, né? Porque em UHF os canais estão distribuídos ao longo de uma frequência muito grande, então é difícil você desenvolver uma antena para uma faixa muito grande de frequência. E daí essa artimanha aí para fazer esse array, esse conjunto de 8 dipolos, nesse caso horizontais. São 2 conjuntos verticais de 4 associados em paralelo. Outra possibilidade de usar o dipolo é como elemento radiante de uma antena refletora de canto, também conhecida como corner reflector, que também quer dizer refletora de canto. Nós vamos passar por ela mais tarde. A nossa famosa Yagi UDA, aí tem um exemplo de 22 elementos para UHF, um monstro de antena. Talvez depois vamos questionar se a gente faz uma antena desse tamanho ou não. E mais para frente também vamos trabalhar um pouco com um conjunto logarítmico de dipolos, a tal da log periódica. Na Yagi nós temos um elemento irradiante ativo e os outros são todos parasitas. Na log periódica todos os elementos são ativos. E a distribuição de tamanhos e espaçamentos através de uma função logarítmica permite que a gente faça uma cobertura de uma faixa muito ampla de frequências com esse tipo de antena e com um bom ganho também, ok? Então nós vamos passar por todas essas aplicações. Hoje nós vamos ver a antena Yagi. Nós conhecemos mais como antena Yagi, mas ela é uma antena Yagi UDA. Por que é uma antena Yagi UDA? Porque em homenagem a quem a desenvolveu, 2 japoneses, o Hidetsugu Yagi foi o idealizador e ele tinha um assistente lá na Universidade de Tohoku, no Japão, que era o Shintaro Uda. Então o nome original da antena é Yagi UDA. E elas foram utilizadas em torno da Segunda Grande Guerra, 1940, por aí foi quando ela foi aplicada, apesar de que o desenvolvimento do Yagi e do UDA é da década de 30, 28, 29, 30, 10 anos antes, tá bom? Mas a aplicação foi mais para frente. E ela foi aplicada, aí está aí o Yagi e o assistente dele, o UDA. E aí está aí o Mr. Yagi, né? Não é Miyagi, né? Não confundir com o mentor do Daniel-san. É o Yagi com a sua antena na mão, todo satisfeito. E ela foi usada então 10 anos depois, 12 anos depois, na Segunda Grande Guerra,
em aviões. Então aqui dá para ver esse array de 4 IAGs na frente de um avião, e aqui uma IAG por baixo do avião. Não era para comunicação, era para radar. E diz a lenda, né, de que quem utilizou realmente a IAG como antena para radar foram os ingleses primeiro, e que os japoneses foram o último a tomar conhecimento de que existia essa antena e essa possibilidade. Então os próprios japoneses não tiveram acesso a essa tecnologia, mas não sei até onde isso é mito ou não, mas para nós não interessa muito. Então esse é o responsável. A antena, ela tem uma idade bastante antiga, né? Praticamente 100 anos de idade. Daqui a pouco vai fazer 100 anos de idade, um século. Ela é largamente utilizada. Naquela época, imagina, 1930, o que de equipamento laboratorial o Mr. Yagi não tinha no laboratório dele para poder trabalhar. Então ele devia ter ali um gerador de sinais, um medidor de intensidade de campo, claro, tudo analógico. E o trabalho que ele fez, obviamente, não tinha computador, né? Então o trabalho foi muito empírico. E nós vamos reproduzir um pouco desse trabalho empírico do Yagi e do Uda usando o simulador. É claro, mais fácil usar o simulador do que montar um setup, uma montagem para ficar brincando com isso. Mas o que ele fez naquela época? Vocês imaginam como é que é a IAG, né? A IAG é o dipolo com elemento refletor, elemento diretor na frente. Ele fez meia IAG. Imagina elementos verticais fixados numa tora de madeira como isolante. Então ele alimentava um elemento vertical com o sinal e daí ia lidando com os outros elementos parasitas em volta, mexendo no comprimento, mexendo na posição relativa deles, de tal forma a aumentar a intensidade de campo radiada pela antena. Então colocava lá um elemento vertical ligado no gerador, radiando um sinal, media lá a intensidade de campo, colocava um refletor atrás, passivo, uma vareta espetada na madeira atrás, passivo, e mexia no comprimento dela, mexia na posição dela sobre esse madeiramento, de tal forma a obter a máxima indicação de campo no medidor. E assim ele foi colocando um elemento refletor, depois mais um elemento diretor, outro elemento, todos passivos em torno do elemento radiante. E desenvolveu lá a sua tese, seu artigo sobre a antena de ganho, que levou o nome dele, antena Yagi, e do seu assistente, que deve ser quem ficava lá cortando os tubinhos de alumínio, o Uda. Qual é o princípio de funcionamento da antena Yagi-Uda? Esse elemento verde aqui, o elemento irradiante, né, é o dipolo, é ele que é a parte ativa. Então ele vai gerar o sinal, e a ideia é colocar elementos refletores. Por que ele é um refletor? Ele tem um comprimento maior do que o dipolo. E os diretores com comprimento menor do que o dipolo, atrás e à frente do dipolo, de tal forma a refletir, a induzir o campo eletromagnético, para que para frente a gente tenha uma composição em fase, ou seja, uma interferência construtiva. Esse sinal aqui, olha, sinal verde é o que está sendo radiado pelo dipolo, e daí tem o sinal do refletor que vem atrás, que é esse laranja aqui. Depois tem o azul, que é do primeiro diretor, o D2, e depois o rosinha aqui, o lilás, que é do D1. A questão é que o dipolo radia o sinal dele, ele é a parte ativa, e por indução, por ressonância, os elementos parasitas reirradiam esse sinal. E a posição relativa entre eles e o comprimento entre eles faz com que esse sinal para frente ele saia em fase, todo mundo junto, caminhando junto, como essa onda aqui em fase. Então essa composição em fase é que agrega sinal, aumenta o ganho da antena. E para trás, como a gente está do outro lado, a composição fica bagunçada, então não existe uma composição, muito pelo contrário, eles estão fora de fase
e fazem então para trás uma interferência destrutiva. Então, o objetivo de ajustar a posição dos elementos e o comprimento dos elementos é justamente para maximizar a interferência construtiva para frente, essa interferência construtiva para frente, e tornar destrutiva, da melhor forma possível, a interferência entre os sinais para trás. Isso aumenta o ganho da antena para frente, aumenta a intensidade do sinal para frente e diminui a intensidade do sinal para trás, porque eles se destroem entre si. Então esse é o princípio de funcionamento da antena YAG. Bom, vamos começar o experimento do YAG fazendo aqui no simulador, usando o MM-ANA, versão 3 e alguma coisa, né, que é que eu tenho aqui, eu acho que é a última. A primeira coisa, construir um dipolo. A gente precisa do dipolo para alimentar a antena. Tá? O MM-ANA, o simulador, quando você abre ele, ele já entra numa frequência default, numa frequência inicial de 14,15 MHz, no meio da faixa de 20 metros. Eu queria fazer uma antena, então deixei essa frequência, ajustei meio comprimento de onda aqui no dipolo, né, esse comprimento de onda aqui no dipolo, e dei uma calibrada nesse comprimento para sintonizar a antena, para ter a menor taxa de onda estacionária nesse dipolo e a ressonância, para que ele fique mais próximo de uma impedância puramente resistiva, sem a parte reativa, indutiva ou capacitiva. E assim foi feito, conseguimos chegar nesse dipolo. Quando o simulador mede a impedância em cima de 72 ohms, que é a impedância do dipolo teórica, né? Ele está dando 1 por 1 de estacionária na frequência central, 14,15, e com essa resposta aqui de taxa de onda estacionária, e o diagrama de radiação padrão do dipolo está aqui. Eu trouxe esse diagrama para mostrar alguns detalhes que nós vamos precisar depois para vocês. Tá? Primeiro é o seguinte, vocês veem que tem várias cores aqui, tem vários gráficos sobrepostos nesses dois diagramas. Porque o simulador ele pega a frequência central e faz uma varredura em torno dela. Duas frequências para baixo, duas frequências para cima. Ok? Então estão sobrepostas aí as cores preta, laranja, azul, verde e lilás. Por isso que fica essa cor meio estranha. Como está um dipolo praticamente teórico, está tudo sobreposto. Tá? Tudo sobreposto. O que dá para ver aqui é que ele mostra algumas características desse dipolo conforme a frequência muda em torno da frequência central. Por exemplo, mais para baixo em 13,65, a parte resistiva é de 64 ohms e meio, caiu a resistência de radiação. Obviamente, numa frequência mais baixa, o comprimento de onda é maior, a antena fica curta, porque ela está sintonizada numa frequência mais para cima. Então tem uma reatância capacitiva. O ganho não muda, 2,1 na verdade é o ganho padrão de 2,15 dBi, ele tirou uma casa decimal. E o dipolo não tem discriminação entre a parte da frente e a parte de trás. Ele irradia igual para frente e para trás, ele é só um dipolo. Então a relação frente e costas em dB é zero, ele não tem discriminação. Ok? E assim a parte resistiva varia ao longo da frequência, começa com 64,5, passa nos 72 ohms teóricos na frequência de ressonância e depois a parte resistiva sobe até 80,6 ohms. E a parte reativa ela é capacitiva nas frequências mais baixas, maior comprimento de onda, entra em ressonância aqui praticamente zero na frequência central e depois fica indutiva, fica positiva, indutiva para cima de uma forma simétrica, olha, 53 ohms para baixo, capacitivo, 53 ohms para cima, indutivo. Então eu coloquei esse gráfico que não diz muita coisa nesse momento para a gente, mas para ilustrar o que ele faz, porque nós vamos precisar dessa informação mais para frente. Ok. Construído o dipolo, vamos começar a construir nossa YAG. A YAG é de 2 elementos. É um dipolo radiante e um refletor atrás. Podia começar com um diretor, também funciona. Dá para fazer uma YAG de 2 elementos com um irradiante, um dipolo e um diretor à frente. Também funciona. Mas o mais clássico é a gente começar com um refletor. O refletor, para ser refletor, ele tem que ser um pouco maior.
do que o dipolo. Ele tem que estar sintonizado numa frequência mais baixa e estar a uma certa posição de distância do dipolo. Ok? Então eu vou começar com alguma coisa que eu já sei. É da ordem de 20% do comprimento de onda, 0,2 do comprimento de onda para trás, 5%, 10% maior para começar a brincadeira. Então esse refletor foi adicionado. Na hora que você coloca qualquer coisa próxima de uma antena, a frequência dela cai. É chão, é prédio, é árvore, é um refletor, é um diretor, seja lá o que for. Tudo que você colocar perto da antena, a frequência de trabalho dela cai. Então caiu de 14,15 para 13,9 para a menor taxa de onda estacionária. Eu não vou mexer com isso nesse momento, depois eu explico por quê. Agora, dipolo mais refletor, fiz aquela mesma varredura, agora aparecem diagramas diferentes. Tá? Por quê? Eu tenho uma frequência de ressonância do dipolo e outra frequência de ressonância do refletor. E ele é um comprimento de onda um pouco mais comprido, então ele ressoa na frequência mais baixa. Então, quando a gente desce a frequência aqui para 1365, eu estou me aproximando da frequência de ressonância do refletor. E quando eu subo, eu passo pela frequência de ressonância do dipolo e me afasto da ressonância dos dois. O que a gente pode tirar de conclusão aqui? Que o diagrama de radiação nessa hora fica a função da frequência que você está trabalhando. Ok? E mudou a ressonância aqui, mudou tudo, ela baixou de frequência. Nós temos um ganho. Antes o ganho era de 2 dBi, 2,15 dBi. O I, vocês lembram, né? É sobre a isotrópica. Ganho sobre a antena isotrópica. Agora com o refletor já foi para 6,6, 6, 5,4, 5, depende da frequência e da ressonância do refletor. Quer dizer, olha aqui, quando o refletor se aproxima da ressonância do refletor, o ganho da antena aumenta, quer dizer, ele está refletindo mais para frente, tem induzindo mais. E existe agora uma relação frente e costas. Essa antena está radiando muito mais para frente do que para trás. Muito mais para frente do que para trás. Para trás ela atenua, para frente ela dá o ganho. Ok? Então, conseguimos uma certa relação frente e costas e um certo ganho. Vamos brincar um pouco com isso. Como? Primeiro, eu fixei o espaçamento do refletor, deixei ele parado lá, tá? Que nem o UDA estava fazendo lá na década de 30, quase 100 anos atrás. Mantive o refletor fixo a 0,2 do comprimento de onda, 20% do comprimento de onda, e variei o comprimento adicional do refletor. Quanto que a mais eu estou colocando? Comecei com 10% a mais do tamanho do dipolo, depois caí para 5%, 4, 3, 2, 1, e até ficar do tamanho do dipolo, né? E em cada comprimento desse, na mesma posição, fui verificando qual era o ganho da antena, ganho frontal da antena, e a relação frente e costas. Então dá para perceber aqui que o ganho, conforme eu vou aproximando de 10% para o comprimento do dipolo, o ganho vai aumentando, 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 chega a 6,67 a 6,7. Parece que o ganho só cresce, né? É essa curva azul. Por outro lado, a relação frente e costas, ela tem um ponto ótimo. A relação frente e costas começa com 4 dB, vai para 7, para 9, para 10, depois cai para 9, para 7, para 4 de novo. Então aqui no meio, a melhor rejeição traseira, melhor relação frente e costas, tá? Então 10 dB, que é esse ponto aqui em cima. Então, mantendo o espaçamento 0,2, eu alterei o comprimento, cheguei à conclusão que um comprimento bom é um refletor com 3% a mais do que o comprimento do dipolo. Aí fiz ao contrário. Vamos voltar à situação anterior, que eu comecei com 5% a mais no refletor, e vamos variar o espaçamento, começando com 20% do comprimento de onda e terminando em 10% do comprimento de onda. Fazendo essa variação, então, trazendo o refletor mais para próximo, mantendo o comprimento dele, a gente vê que o ganho ele vai subindo, 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 subindo até 5,7, 5,71, depois cai de novo, 5,7, 5,67.
E a relação frente e costas também, ela vai subindo, subindo, subindo até 7,92, 7,95, né, aqui, e depois cai de novo. Eu não tenho um ponto de máximo para ganho em relação frente e costas com o mesmo espaçamento. Para ganho seria 0,13, para relação frente e costas seria 0,15. Então eu vou usar o ponto intermediário 0,14, está aqui. Então eu estou considerando que do ponto de vista do refletor, o comprimento dele ótimo é 3% maior que o dipolo e o espaçamento dele do dipolo 0,14% do comprimento de onda. Vamos construir então a antena de novo. Antena com 3% a mais do que o dipolo no refletor, espaçado 0,14% do comprimento de onda para trás. Então aqui dá para ver, por exemplo, o dipolo radiando, essa é a distribuição de corrente sobre o dipolo, e a corrente induzida no refletor. Não é igual, é um pouco menor, né? Claro, é uma corrente induzida, não acopla completamente, mas está de bom tamanho. Essa IAG de 2 elementos apresentou então esta curva de taxa de onda estacionária, horrível, né? 3,5 por 1, aqui deve ser o que? 2. É que isso a gente ajusta no fim, tá? Casamento de impedância a gente ajusta no fim. O que eu quero chamar a atenção é que nós chegamos numa situação crítica, porque eu fui para o ponto máximo de ganho de relação frente e costas, tá? Então, olha só, quando a gente faz uma varredura de frequência aqui, se vocês olharem aqui a frequência mais baixa, 13,65, que é quando a gente se aproxima do comprimento do refletor, a antena já não tem mais relação frente e costas, ela irradia para frente e para trás, é a curva preta aqui, ó. O 8 está igual para cima e para baixo. A relação frente e costas até é negativa, quase 1 dB negativo, ou seja, ele está irradiando mais para trás do que para frente. Bem ruinzinho. Por outro lado, um pouquinho mais para cima, em 14,15 MHz, a relação é de 10 dB, é de 10 vezes. 10% para trás do que está indo para frente. Então, a antena fica crítica nessa situação, porque eu estou chegando no ponto ótimo dela, vou mexendo, né? Ela fica numa situação relativamente crítica. Isso não é bom. Vamos arrumar isso lá na frente depois. Ok? Então, dá para ver que existe uma grande variação no diagrama de radiação, nessa pequena variação de frequência em torno da frequência central da antena, que é o 14,15. Muda bastante. Esse é o diagrama 3D. O simulador ele desenha, então dá para ver que para trás essa antena é fria, né? Para trás ela é uma antena que está rejeitando, né? Na frequência central isso daqui. E para frente ela está mais quente, está dando mais energia para frente. Bom, vamos colocar um diretor. Já que o refletor deu match, ficou bom, com 3% a mais do que o dipolo, eu vou começar a brincar com um diretor 3% menor do que o dipolo. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. O comprimento do diretor está à frente agora do dipolo, ele é 3% menor do que o dipolo, e eu vou variar então o espaçamento do diretor desde 10% do comprimento de onda até 24% do comprimento de onda. Vou mexer nesse diretor para frente e para trás para ver o que acontece. Nessa mexida dá para ver que o ganho vai subindo conforme eu vou afastando o diretor, e ele não para de subir praticamente até 22%. Em 24% ele parece que vai começar a cair de novo, tá? Por outro lado, a relação frente e costa tem uma variação muito grande. Começa com 14, chega a 22 dB e depois cai para 9 de novo, que é esse pico aqui. Então dá para descobrir que o espaçamento do diretor, neste caso, com 3% a menos de comprimento do que o dipolo, o espaçamento ideal seria 0,16 comprimento de onda, 16% do comprimento de onda à frente. Está aí o nosso dipolo, a nossa IAG de 3 elementos agora simulado, na mesma condição de refletor e diretor, ambos ajustados na situação de ponto crítico, tá? Dá para perceber inclusive que parece que o diretor está acoplando mais corrente do que o refletor, né? Mas não dá para explicar isso agora nesse momento. A curva de onda estacionária está horrível, deve estar dando uns
4:1 mais ou menos aqui no meio da faixa, mas isso eu já falei, depois a gente arruma. Voltei para aqui. E agora eu tenho duas situações críticas: um refletor sintonizado no ponto crítico, um diretor sintonizado no ponto crítico. A antena ficou extremamente nervosa quando a gente muda de frequência, né? Então dá para ver aqui a variação da relação frente e costas. Ela é praticamente 1 dB, quase nada, quase zero no topo superior da simulação, passa por 21,5 dBs, é a melhor situação no meio, e depois cai de novo. A parte reativa subiu um pouquinho para cima, a impedância, a parte resistiva dela está muito baixa, está abaixo de 20 ohms aqui no centro da faixa. O ganho está chegando em 8,7 dB, está razoável, né? Bom, essa é então a nossa antena essa não é mais a no ponto crítico. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou desacoplar um pouco o diretor e o refletor, para não deixar a antena tão crítica. Vou manter a posição. O refletor está para trás 14% do comprimento de onda, e o diretor está para frente 16% do comprimento de onda. Só que em vez de trabalhar 3%, que a gente está muito próximo do comprimento do dipolo, eu aumentei o refletor para 5%, quer dizer, 105% do dipolo, e encurtei o diretor para 95% do comprimento do dipolo. Tirei eles fora de ressonância um pouquinho, para desacoplarem um pouco do dipolo, tá? A curva de onda estacionária já melhorou, já está ficando para baixo de 2:1, mas esse não é o nosso objetivo agora. Os diagramas ficaram mais bem comportados, tá vendo? Eles têm uma variação, mas principalmente o diagrama frontal da antena está praticamente um em cima do outro. Tem aqui a traseira da antena, que tem uma variação em função da frequência, mas a impedância, a parte resistiva, também está bem comportada, em torno de 30 e poucos ohms, né? 34, 35 ohms. A parte reativa tem uma ressonância próxima aqui, está com uma parte reativa pequena, 2,9 ohms, está próximo da ressonância. O ganho ficou estável, em torno de 7 dBs, ok? E a relação frente e costas também ficou relativamente estável, em torno de 16, 17 dBs de relação frente e costas. Então, deu para perceber que eu dei uma desacoplada, uma dessintonizada no refletor e no diretor, um pouco mais comprido, um pouco mais curto. A antena ficou bem comportada, ficou menos nervosa e com um ganho razoável, 7 dBs e meio aproximadamente. É o que se espera de uma IAG de 3 elementos, ok? Para confirmar isso, eu procurei uma antena comercial. Parece que essa aqui é europeia, estava lá sendo anunciada. Eu não achei muita informação sobre ela, achei a fotografia bonita. Então essa está aí, uma antena IAG de 3 elementos para 20 metros. Não tenho as dimensões para conferir se ela está muito próxima, muito distante da nossa, mas ela custa 800 e poucos euros, uns 4.000, 5.000 reais, né? Mas o que achei interessante é que, olha, o ganho no espaço livre, free space forward gain, o ganho para frente no espaço livre, 7,3 dBi. E nós estávamos falando em 7,3 dBi, 7,4. Então nós chegamos numa IAG de 3 elementos. A relação frente e costa aqui está bem 27 dBs, né? Depende de como eles mediram isso, porque eles podem ter medido somando esses dois. Se eu atenuo 16 dBs para trás, 17, e dou um ganho de 7 para frente, eu posso estar com uma relação de 24, depende de como que a gente está medindo. Aqui está dando 27, então pode ser isso. A abertura do feixe é aqui, a abertura nos pontos de menos 3 dBs. Nós estamos com 60 graus aqui, 10, 20 e 30 para cá, 10, 20 e 30 para cá, 60 graus de abertura de feixe na horizontal, e na vertical 10, 20, 30, 40, 55 graus na vertical, mais ou menos. Ele está falando de 65, nós temos 60. Então, o nosso projeto chegou perto de uma antena comercial de 3 elementos, monobanda para 20 metros. O que eu quero dizer com isso? Não existe antena milagrosa.
A gente escuta muito na faixa o pessoal dizendo, não, porque a Mosley, não, porque, sei lá, outro nome, dá um nome diferente, é um espetáculo de antena. Não tem antena espetacular, ela faz o que ela tem que fazer. Vocês perceberam o processo construtivo, como é que foi? Você vai ajustando, vai otimizando. Se quiser assim, exagerar no ganho na relação frente e costas, vai ter problema, a antena vai ficar muito crítica, então você tem que voltar um passo atrás para ela ficar mais bem comportada ao longo da faixa. E o casamento de impedância não ficou bom, mas a questão é a seguinte, veja, essa antena aqui tem alguma coisa aqui no meio que faz o casamento de impedância com ela. Aqui nós estamos com uma impedância baixa, da ordem de 30 ohms, 35 ohms, tá? Nós precisamos levar essa impedância para perto de 50. Isso a gente faz com gamma match. Existem técnicas para fazer o ajuste da impedância da antena, né? Então, depois que você faz a antena que você quer, aí você faz o acoplamento de impedância. Nós vamos brincar em outro momento com as técnicas para fazer a adaptação de impedância para a antena ficar casadinha, tá bom? Então, não tem antena miraculosa. A YAG é YAG, e a YAG ela foi desenvolvida pelo seu Dr. YAG e pelo assistente UDA, mais ou menos do jeito como nós fizemos aqui. E no fim você sempre vai chegar muito próximo das mesmas dimensões. Não tem como sair fora disso, porque são os pontos de trabalho da antena YAG. Ah, mas essa é de 20 metros. Ok, você faz para 10, você faz para 15, faz para 2 metros, faz para 70 centímetros. É só escalar. As antenas elas são escaláveis. Você faz uma regrinha de 3 e muda a antena para outra frequência e ela vai funcionar do mesmo jeito, com o mesmo diagrama, com o mesmo ganho, tudo igual. A única coisa que muda é a relação entre comprimento de onda e o diâmetro do elemento. É claro, aqui nós estamos com um comprimento de onda de 20 metros e eu usei um diâmetro X lá, equivalente de um tubo de alumínio. Se você vai com o mesmo tubo de alumínio para VHF, para 140 MHz, você vai subir a frequência de 7 vezes, o comprimento de onda vai cair de 7 vezes e o diâmetro vai ser o mesmo. Então você vai ter que encurtar essa antena para chegar nas novas dimensões em função da relação entre comprimento de onda e diâmetro do elemento. Muito bem, por hoje fechamos a antena. Ah, posso fazer de 4 elementos, posso fazer de 5, de 10. Eu mostrei no começo uma antena de 22 elementos. O ganho não é proporcional à quantidade de elementos. Ele é proporcional, mas não linearmente proporcional. Então, nota-se que é bastante razoável você chegar a antenas de 4 elementos, de 5 elementos, mas para cima disso você vai ter tanto problema mecânico e de segurança de instalação dessa antena em cima de uma torre por causa da carga de vento, que não vale a pena você ficar esticando essa YAG demais. É melhor colocar 2, colocar 4. Então, cada vez que você põe mais uma, dobra o sistema radiante, você ganha 3 dB. Ok? Então, às vezes tem que fazer o custo-benefício. Uma antena de 4 elementos, 5 elementos, ela é uma antena muito interessante, porque pela relação de ganho com o comprimento do boom, quantidade de elementos, comprimento do boom, material utilizado, carga de vento. E além disso, o ganho ele sempre vai acontecer estreitando o feixe. Então, quanto maior a sua YAG, maior o ganho dela, mais estreito é o feixe, mais difícil fica para apontar essa antena para algum lugar e mantê-la apontada, né? Porque de repente venta, ela balança, sai do apontamento. Então, de novo, a boa prática diz que antenas da ordem de 4, 5 elementos são mais práticas, mais razoáveis, dá um ganho bom, relação frente e costas boa, facilidade construtiva, né, e tudo mais. Então, é isso aí. Qualquer dúvida, coloque seus comentários aí, a gente vai discutindo sobre antenas YAG, mas nós vamos mudar de assunto.